Vamos lá, vamos falar sobre esse jogo de hoje. Ou melhor, pela segunda vez, porque eu postei um vídeo aqui no canal agora, só que o vídeo estava com o áudio todo estragado. Lá vou eu tendo que regravar em pleno Dia dos Pais. Inclusive, um grande abraço para os pais aí que estão nos acompanhando. Feliz Dia dos Pais para vocês, mas enfim, estou aqui eu voltando a gravar esse conteúdo pela segunda vez aqui, perdi tudo que eu falei antes. Vamos lá. Pavoroso. Pavorosa é o nome que eu daria para a atuação do Botafogo neste dia lá no Alfredo Jaconi, né? O Botafogo faz um primeiro tempo, assim, num primor horroroso de qualidade. Mas, assim, coisa horrível. Um primeiro tempo preocupante, no mínimo, assustador, tá? Essa é a verdadeira palavra pro primeiro tempo que faz o Botafogo de Futebol Regatas em pleno Alfredo Jaconi. Um time totalmente desorganizado, um time totalmente sem vontade, um time que tinha acabado de ser eliminado da Copa do Brasil e precisava mostrar pro torcedor, a eliminação foi um caso à parte, nós estamos vivos em todas as competições, faz parte. Não, o time hoje, pelo menos até o final do primeiro tempo, se mostrava um time completamente apático e cagando se tinha sido eliminado ou não. Assim, vontade nenhuma de vencer, mostrava o Botafogo no primeiro tempo. Foi, assim, uma atuação das piores que eu vi o Botafogo nesse ano de 2024. Horrível, tenebroso, patética e assustadora atuação no primeiro tempo, que ficou até barato, saiu com 2-0, inclusive com o Lucas Alter, que esse cara tá de sacanagem, tomando um gol, literalmente, era ele e o jogador, era só ele, o jogador na área, ele consegue perder no alto pro cara, o cara faz o gol no último lance do primeiro tempo. Assim, patético. Até quando essa meba, essa bosta desse Lucas Alter vai continuar vestindo a camisa do Botafogo? E chega de passar pano aqui embaixo. Chega de vocês ficarem aqui. Mas o Alter ele tem qualidade aqui. Mas que você isso, aquilo. Meu irmão, chega. Erro de planejamento, que eu já falo aqui há muito e muito tempo. O Botafogo erra no planejamento quando investe milhões e milhões de dinheiro na frente, do meio pra frente, e pra trás acha que vai ser o quê? Vai cair do céu? Vai ser o quê? Porque atrás o Botafogo não tem investimento. Os zagueiros hoje são Alexandre Barbosa, Bastos e Alter. E aí quando sai o Bastos porque tá precisando ser poupado pra não explodir, o Alter entra e o Botafogo claramente vai tomar no mínimo 1-2 gols por jogo com o Alter em campo. Então assim, nojo é a atuação, e nem isso, né? Atuação. Nojo é o Alter ser jogador do Botafogo ainda, ser uma das opções. E principal, ele ficou 90 minutos, tá? O Lucas Alter mesmo sendo horroroso e que já não tem nível pra jogar no Botafogo há muito tempo, a gente já fala aqui, ele simplesmente ficou os 90 minutos em campo. Isso é o pior, cara. Sério, é o pior de se ver. Ver o Alter em campo é tenebroso, como titular é mais ainda. E ficar os 90 minutos beira o absurdo, beira o surrealismo, este cara jogar os 90 minutos com a nossa camisa. Porra, bota o Danilo na zaga, faz o que for, irmão. Só não bota o Lucas Alter pra jogar os 90 minutos. Mas enfim, primeiro tempo pavoroso e com muita ajuda do Lucas Alter, o Botafogo sai perdendo por 2-0. Até então era um desastre no dia de hoje, tá? E aí começa o segundo tempo, na verdade, antes mesmo disso, o Carlos Alberto já estava fazendo o primeiro tempo bem abaixo. Não o time inteiro, mas o Carlos Alberto também perdendo chance, tropeçando na bola, escorregando. E aí o Arthur Jorge tem a opção pra poder tentar mudar isso aí, colocar o Igor Jesus. Aí ele falou assim, vamos lá, vou colocar o Igor Jesus. Quem eu tiro? Carlos Alberto ou Matheus Martins? Aí ele vai lá e tira o Matheus Martins. Jogador que o Botafogo investiu 60 milhões de reais. Jogador que tem muito mais qualidade técnica do que o Carlos Alberto. Eu fui um defensor do Carlos Alberto aqui, tá? Dele continuar, dele permanecer, dele ficar. Fui e assumo. Porque eu acho que ele vai e pode ajudar a gente. Agora, como titular, jogando os 90 minutos, sendo preterido ao Matheus Martins, contratação de 60 milhões de reais, contratação que tem claramente muito mais primor técnico do que o Carlos Alberto. Desculpa, não entendo. Não existe justificativa plausível para a troca no intervalo ser do Igor Jesus no lugar do Matheus Martins e não do Carlos Alberto. E aí fica um ataque no segundo tempo, que eu já te conto mais sobre o segundo tempo, mas basicamente fica um ataque inoperante que não existe. O Igor Jesus também entra muito mal, tá? Mas assim, isso é um papo mais pra frente. E aí começa o segundo tempo, o Botafogo continua mal, continua o mesmo Botafogo no primeiro tempo, nos primeiros 10 minutos, e toma um gol, assim, um gol nojento, né? Um gol nojento onde o Nenê
passa em velocidade com 43 anos, passa em velocidade no canto, ninguém marca, ele que é muito qualificado, vira o jogo e tem um cara literalmente sozinho. Ou seja, ele passou sozinho na esquerda, aí foi todo mundo em cima dele. E aí passou um cara sozinho na direita, ele toca, o cara faz o gol sem basicamente ninguém na frente. Inclusive o John poderia ter chegado na bola, mas também não chega, a bola passa quase que debaixo do John. Enfim, cara, desastre até então. Desastre do Botafogo lá no Alfredo Jaconi. Mas eu não sei porquê, imaginava que dava, tá? Eu continuo assistindo assim, sabendo que, pô, é muito difícil, o Botafogo nunca virou um jogo assim recentemente. Não, mas não sei porque eu sabia que eu sentia que dava, porque o Botafogo tem mais elenco. O Botafogo é muito mais qualificado que o Juventude, tá? E assim, se ajustasse uma coisa ou outra, dava pra chegar. E o Botafogo faz isso. O Arthur Jorge faz as mudanças, entra Marlon Freitas, entra Gregory, o Botafogo começa a mudar no jogo, o Botafogo com o Savarino depois melhora ainda mais e consegue entrar no jogo. Com 15, 20 minutos do segundo tempo, entra no jogo, inclusive diminui com o Cuiabano, tá? E podia, como eu falei, empatar e virar essa partida sim. Era a chance de acabar com tudo de uma vez, de tudo que foi construído ano passado, e falar, meu irmão, esse ano a gente não toma virada de 4-3 não, a gente vira para 4-3. Esse ano as coisas estão 100% diferentes. A gente já sabe que tá diferente, tudo mudou. O Botafogo esse ano é muito mais competitivo, é muito mais time, muito mais elenco. Agora, era a chance, meu irmão, de reverter literalmente toda a história. E esse ano o Botafogo buscar uma arrancada final virando jogos históricos. Era a chance hoje. E só não fez isso porque simplesmente não quis. O Juventude dá o jogo para o Botafogo a partir dos 20 minutos do segundo tempo. O Juventude fala assim, vem Botafogo, vira esse jogo, eu tô deixando. O Juventude entrega pro Botafogo. E o Botafogo, com um ataque 100% inoperante, não tem capacidade nem vontade de virar a partida. Os únicos 2 gols da partida que o Botafogo fez foram de Marçal e Cuiabano, 2 laterais esquerdos, porque os atacantes não tiveram a capacidade de empurrar a bola para a rede. Seu Carlos Alberto perdendo um gol debaixo da trave, tá? É por isso que eu falei, Carlos Alberto ficou 90 minutos. Assim, Carlos Alberto é um cara que vai ajudar? Eu acho que vai, tá? Acho que vai. E como eu falei, defender a permanência. Mas pra ser um cara pra entrar no segundo tempo, pra segurar um jogo, pra tentar matar um jogo, é um cara pra compor elenco. Aí beleza, entrou hoje como titular porque o Tiquinho, não sei de onde, arrumou a lesão. O Igor Jesus estava sendo poupado, porque claramente vai ser a opção do Arthur Jorge pra quarta-feira. E o Carlos Alberto entrou pra ser aquele cara como terceira opção. Aí tudo bem. Agora, quando você precisa vencer o jogo, você não tira o Carlos Alberto e você tira o Matheus Martins, como eu já falei aqui, é um erro muito grave. Mas muito grave. E aí o Carlos Alberto, claramente, fica no jogo e erra tudo. Perde o gol na cara, chuta de forma displicente, fura, bate, rebate e não pega, a bola fica pingando na área, chuta em cima do zagueiro. Igor Jesus também entrou, mas entrou mal demais. Parecia que tava com um chumbo nas costas, não conseguia correr, não conseguia dominar a bola, não conseguia ficar em pé. Cara, que ataque pavoroso no dia de hoje no Alfredo Jaconi. Como eu falei, quem salvou foram os laterais que fizeram os gols, senão o Botafogo não teria nem reagido, porque se dependesse do ataque hoje, meu irmão, pelo amor de Deus, o Botafogo não fazia nenhum gol hoje, tá? Então assim, o Juventude entregou o jogo pra gente, só que o nosso ataque simplesmente não existiu hoje. O Botafogo não conseguiu chegar ao gol com o atacante. Como eu falei, teve pressão, mas sem atacante não dá, tá? E a bola batia, rebatia, sobrava na área, não tinha ninguém. Enfim, a atuação é, no mínimo, preocupante. O Botafogo se recupera no segundo tempo, sim, mas aí também porque o Juventude estava com cheio de desfalque, e aí começa a sentir o jogo. O Juventude já estava com desfalque, tem que começar a substituir também por causa do cansaço. E aí começa a entrar o reserva do reserva. E aí o Botafogo, automaticamente, também entrando com os seus titulares, cresce no jogo. Isso sim, se não crescesse também, era para se preocupar mais ainda. Como eu falei, dava para ter empatado e virado assim, mas muito. O Botafogo teve muita chance. Chegou muito mais, tem muito volume de jogo final nos minutos finais, enfim, até a partir dos 30 minutos. E não conseguiu virar por pura incompetência. Pura incompetência de centroavante que simplesmente não consegue fazer gol. Não sabe fazer gol. É preocupante, tá? Atuações de cada um. Cara, o John, pra mim, foi mal hoje. Podia ter feito uma defesa, não fez. Naquele terceiro gol, principalmente. Mas, assim, não é nem de longe o principal culpado. Na zaga, eu preciso falar, Alexis Barbosa, bem mais ou menos. Às vezes ele dá avançada e deixa um buraco na defesa inútil e nem, não sei por que fazer aquilo. O Lucas Alter, eu já falei aqui, preciso repetir, é uma vergonha, nota 0, tenebroso, não aguento mais ver esse cara com essa camisa. Já passou da hora do Botafogo se livrar dele o quanto antes e trazer um zagueiro. Pegar esse planejamento errado que foi feito de investir zilhões no ataque e pra defesa ninguém, né? E começar a mudar essa história. Se o Botafogo não admitir o erro e começar a mudar a história a partir de hoje na zaga, meu irmão, esquece,
tá? Não tem zagueiro, né, que vai conseguir suprir o que o Walter faz. Não pode botar o Baixo do lado dele, pode botar o Alessandro Barbosa, pode botar o Sérgio Ramos do lado do Baixo, do lado do Walter, perdão. Ele não vai conseguir segurar as merdas que o Walter faz. Então, assim, enquanto não houver um investimento ainda este mês para a zaga, não teremos evolução. Temos um jogo dificílimo agora, quarta-feira, vamos sem zagueiro de banco, né? Porque o Walter, pra mim, não é zagueiro, então não temos zagueiro no banco. E aí, meu, é isso, tá? E na defesa ali, nas laterais, o Matheus Ponte foi bem justo, não acho que tenha sido nada terrível, não entregou o jogo, não foi comprometedor. Como ele tá entrando meio que no desespero, tô dando, né, uma colher de chá pra ele, mesmo assim foi bem, minimamente, dando possível. O Cuiabá do outro lado foi um cara importante, meio estabalhaçado, assim, meio atrapalhado muitas das vezes, mas é um cara importante. O Marçal, quando entrou, foi muito bem também, fez o gol, tomou a amarela que tirou ele do próximo jogo, que eu fiquei bolado. Na volância ali, o Danilo e o Alan foram péssimos hoje. Nossa, mas que horrível os dois hoje. Mas quando entra o Gregory, melhor. O Marlon Freitas entra, dá um ímpeto pro jogo, mas ainda assim, o Marlon Freitas não é aquele Marlon Freitas que a gente conhece. Tá lembrando o Marlon Freitas do final do ano passado, né? Meio confuso em campo, meio perdido, meio preguiçoso. Não tem como entender. O Marlon Freitas precisa se recuperar, tá? O Marlon Freitas precisa recuperar seu futebol pra mostrar que ele consegue jogar uma temporada inteira e não só 6 meses. Alguém tem que explicar pro Marlon Freitas que a temporada é 1 ano, não 6 meses, tá? Porque ele some no final. Tá acontecendo isso de novo. Mas o Gregory, como eu falei, entrando muito bem. Thiago Almada, cara, começou o primeiro tempo ainda com o time inteiro tava mal, ele também tava mal, mas no segundo tempo ele mostrou que é um cara que pode mudar jogos. A única crítica que eu faço aqui ao Thiago Almada é o seguinte: bate para o gol. Seu chute, Almada, é qualificadíssimo. Bate pro gol. Várias vezes ele teve espaço, teve liberdade pra chutar de fora e só uma ele chutou. Foi o único chute do Almada de fora da área que eu analisei e percebi isso. O único chute, sendo que ele teve diversas chances de bater pro gol. Tocou muito, beleza, participou. O passe dele é muito bom também, colocou várias bolas importantes ali. Realmente é um cara muito diferenciado, vai ser muito útil. Em menos de 2 jogos inteiros, ele já se mostra um cara muito útil. Agora, falta mais vontade de fazer gol pra todo mundo do time. O Almada é um deles. Bate de fora, bate pro gol, arrisca um chute. Teu chute é muito bom, Almada. Na Argentina ele faz isso. Abre e ele bate pro gol. Aqui parece que ele não faz isso. Tanto que o único chute que ele deu foi um bom chute. O goleiro deu, espalmou pro meio da área e simplesmente não tinha nenhum atacante pra empurrar pra rede no rebote. Enfim, complicado. Atuação bem abaixo. Como eu disse, o Carlos Alberto e o Jesus, péssimo. Savarino entrou bem, deu dinamismo pro jogo também, só que eu acho que também faltou um pouco mais de ímpeto ofensivo, de buscar mais o gol, tá? E o Matheus Martins estava razoavelmente na partida. Acho que poderia ter sido, com o Matheus Martins, teríamos um segundo tempo bem diferente para ele, participativo ali, mas infelizmente o Arthur Jorge, na minha opinião, errou feio quando troca ele em vez do Carlos Alberto no intervalo do jogo. Atuação bem abaixo. Atuação um pouco preocupante, mas no fim das contas o Botafogo se levantou. Eu acho que o saldo ele só não é tão negativo, porque, primeiro, o Botafogo entrou no jogo, e segundo, não vai tão cabisbaixo para um jogo tão importante quarta-feira contra o Palmeiras. Tá? Jogo importantíssimo, um jogo crucial. E o Botafogo, pelo menos, levanta um pouquinho a moral nesse segundo tempo para não ir tão ferrado por esse jogo. Essa é a única coisa boa, a única notícia boa desse dia de hoje, que inclusive bota o Botafogo com mais uma derrota no Campeonato Brasileiro e com a liderança ameaçada nesta rodada. Caso o Flamengo vença, ultrapassará o Botafogo. Mas é o que eu falei, liderança, como você fala aqui, só importa na última rodada. Quem tiver em primeiro é campeão, por enquanto, meu irmão. O que importa é perder. Perdeu, e aí, meu irmão, aí é triste. Agora, se vai ser ultrapassado ou não, já perdeu, não tem mais o que fazer. E aí recuperar na próxima rodada, que inclusive é contra o próprio Flamengo, jogo dificílimo. Agora eu quero ver. Perdeu contra o Juventude, vai ter que ganhar contra o Flamengo. Jogo decisivo, jogo de 6 pontos. Enfim. Cara, é isso. No mais é isso, acho que eu falei tudo. E óbvio, não falei tudo. A arbitragem nojenta, pavorosa, como sempre. Um nojo a arbitragem. 2 pênaltis não marcados. Não é culpa da arbitragem da derrota de hoje. Não vou me escorar na arbitragem, mas é impossível não falar desse nojo que é a arbitragem brasileira. Um pênalti, claro, não marcado no primeiro tempo, um empurrão no Carlos Alberto, com 10 minutos do primeiro tempo. Lance indiscutível. O VAR não chamou, o juiz não deu. Inclusive o time dentro de campo não reclamou. Até o banco de reserva levantou, mas o time em campo não reclamou. No segundo tempo, no mesmo lance também com o Carlos Alberto, há ali um toque de mão claro do jogador do Juventude, quando ele cai, né, e acaba
impedindo a passagem da bola com a mão, a bola não passa, bate na mão dele claramente, o VAR não chama, o juiz não dá, segue o jogo, o Botafogo assaltado 2 vezes em um único jogo, mas é óbvio, né? Todos os árbitros em campo eram já árbitros que o Botafogo sabia que poderia ser prejudicado, porque já prejudicaram o Botafogo esse ano diversas vezes. Enfim, mais um roubo, CBF fazendo mais uma gracinha e atrapalhando o Botafogo, porém, longe de ser a culpa da derrota, mais uma vez, a arbitragem é mais um detalhe, é protagonista de novo, mas o Botafogo, com a sua péssima atuação, principalmente no primeiro tempo, consegue ser ainda mais protagonista. Péssimo resultado, péssimo jogo, mas, irmão, fazer o quê? Levantar a cabeça, que agora nós temos um jogo hiper, mega importante, o jogo mais importante do ano até o momento, contra o Palmeiras, quarta-feira, no Newton Santos. É isso, não tem jeito, é virar chave. Eu sou um crítico, eu odeio quando perde, eu sou torcedor acima de tudo, e quando perde eu fico extremamente com raiva. Tomou ali, acabou o jogo, assim, se tivesse perdido 3-0, mas passeando em campo, eu ia estar com muita raiva. Mas pelo menos não teria me dado a esperança de que dava pra empatar e virar. E deu, me deram a esperança que dava pra empatar, que dava pra virar, e parece que o time não quis. Simplesmente não quis. Aí eu termino o jogo ensandecido. Foi até bom o vídeo não ter ido pro ar, porque dá pra dar uma respirada melhor. Mas enfim, tamo aí. Deixa o like, se inscreve no canal, sei que o momento não é bom, mas enfim, um feliz dia dos pais a todos vocês botafoguenses aí, que seja um dia de muita paz aí, de muita felicidade, acima de tudo, independente do nosso Botafogo não ter entregado aí uma vitória, tá bom? Um grande abraço a todos, vamos curtir o dia dos pais agora, deve ter um vídeo aqui hoje à noite, mas amanhã estamos de volta normal com nossas lives, nosso conteúdo padrão de segunda-feira e focando nessa semana importantíssima que tem Botafogo e Palmeiras. Grande abraço, tamo junto, valeu!